Semaninha polêmica no mundo dos animes aí, a gente teve duas polêmicas envolvendo dois animes grandes, né, que foi a polêmica do último episódio de Spy Family e também o último episódio de Jujutsu Kaisen. FBI, open up! Então, a gente teve de tudo aí que envolve polêmica dentro dos animes aí, a gente teve pedofilia, a gente teve incesto, a gente teve estupro e todas essas coisas aí que os japoneses adoram colocar dentro das suas obras. Inclusive, como vocês perceberam, esse vídeo vai ter muita censura. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses episódios aí e falar um pouco sobre essa temática no geral dentro do mundo dos animes depois da vinheta. Então, antes de começar a falar um pouco sobre isso, eu queria muito pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. O canal tá no comecinho, então eu acabo dependendo muito da ajuda de vocês para poder fazer esse projeto aqui dar certo. Então, já ficaria muito grato se você pudesse se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui nesse vídeo para poder ajudar o meu projeto aqui dentro do YouTube. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa polêmica. Basicamente eu tô falando aqui do episódio 36 de Spy Family e o episódio 46 de Jujutsu Kaisen. Eu vou falar um pouco sobre esses dois episódios, mas também vou falar um pouco sobre a temática que envolveu esses dois episódios no geral dentro do mundo dos animes. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre Spy Family. Como assim Spy Family tá envolvido em alguma polêmica? Vamos lá, só para poder contextualizar vocês em relação à polêmica que gerou muita discussão na internet, é basicamente em relação à personagem Beck, né, que é uma personagem que é uma criança ali, que ela tem mais ou menos seus 8, 9 anos, eu não sei exatamente a idade dela, mas ela é uma criança muito pequena, onde ela acaba tendo um episódio ali que ela tem muitas interações meio que adultas ali com o personagem que é o pai da Anya, que é o Lloyd. No caso, não necessariamente rola alguma coisa ali, mas a personagem ela fica se insinuando sexualmente ali pro Lloyd, que é o pai da Anya, porque ela tem meio que um crush ali, uma quedinha pelo pai da Anya. Então muita gente ficou incomodada com esse episódio porque a gente tem ali claramente uma criança, né, que está sendo adultizada, sexualizada dentro da obra. Ela fica se insinuando, sexualizando ali pro personagem que é o Lloyd, que é um adulto. E isso obviamente envolve muitas problemáticas. E aí muita gente na internet acabou expressando um pouco em relação a esse incômodo ali e começou a gerar uma polêmica ali dos pessoal comentando em relação. Então, tipo, se você era criança, você não pode sentir atração pro adulto. Isso é uma coisa normal, isso acontece. E as pessoas falando que era uma coisa completamente nojenta, uma coisa completamente impensável, que aquilo ali era um fanservice completamente desnecessário. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, gente, para poder falar um pouco sobre isso, eu vou até incorporar o Ed psicólogo aqui. Para quem não sabe, eu sou psicólogo de formação, então eu tenho um pouquinho de conhecimento para poder falar sobre isso. O principal problema aqui não é simplesmente considerar que crianças têm sexualidade. Isso é uma coisa meio que normal dentro do desenvolvimento psicológico da criança. Muitas crianças muito provavelmente vão sentir esse tipo de admiração, esse tipo de atração por uma pessoa adulta durante a sua infância. E eu coloco entre aspas aqui esse negócio de atração porque a sexualidade de uma criança é uma coisa muito diferente da sexualidade de uma pessoa adulta. Então a sexualidade de uma criança é realmente uma coisa muito inocente ali mesmo, é simplesmente achei aquela pessoa bonita, achei aquela pessoa interessante, queria ser amigo daquela pessoa, é uma coisa mais inocente, sabe? É o início do processo da pessoa descobrindo seus próprios interesses em relação às outras pessoas. Já a sexualidade na fase adulta, a gente tem uma coisa mais complexa sendo desenvolvida ali, então a gente sente atração por outras pessoas, por uma questão sexual, por uma questão romântica, por uma questão de admiração também, mas dentro da fase adulta a gente tem um pouco mais de consciência em relação a nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções, à nossa própria sexualidade e como a gente se comporta diante dessa sexualidade. E o que Spy Family errou aqui de uma forma extremamente grotesca aqui é basicamente tratar a sexualidade da Beck com uma forma adulta. Então a Beck, ela se comporta muito nesse episódio como uma adulta se comportaria, o que é uma coisa que gera muita estranheza e é muito problemática também. E por que isso é problemático? Porque isso acaba alimentando certos discursos que a gente tem dentro da sexualidade, né? De que crianças, principalmente meninas ali, elas acabam sendo mais sexualizadas, são mais sensuais, e o que acaba meio que justificando alguns certos tipos de abuso que acontece com mulheres e crianças também. O que é uma coisa completamente asquerosa, né? Então, a gente tem aqueles discursos de tipo, ela é muito novinha, mas ela é muito adulta pra idade dela, ela se comporta como adulta. Ou alguém que justifica um caso de abuso falando que a criança tava meio que sensualizando pra ela ali naquele momento, ali, que são coisas impensáveis, são coisas que não devem ser toleradas. Então, esse episódio de Spy Family meio que alimenta um pouco desses discursos, né? Uma criança ali que tá meio que se sensualizando ali pra um adulto, que é uma coisa que não é normal, que não faz parte da nossa realidade de uma coisa dessa acontecer. Mas antes de completar esse raciocínio em relação a Spy Family, eu queria falar um pouquinho sobre Jujutsu Kaisen. A gente teve uma cena ali que envolveu basicamente pedofilia e incesto, pra deixar as coisas piores ainda. O que aconteceu nessa cena é basicamente que uma personagem chamada Mei, que é uma personagem adulta, ela tem um irmãozinho mais novo, que deve ter ali seus 12 anos de idade, e o que essa cena sugere é basicamente que ela tem uma relação que não é uma relação de
irmandade ali com o seu irmão. É uma cena que sugere que eles têm uma relação um pouco mais profunda, se é que você me consegue me entender. E aqui em Jujutsu Kaisen a problemática é um pouco mais complexa, porque o que o Jujutsu Kaisen está fazendo aqui é basicamente pegando uma coisa que existe dentro do mundo real, né, e tentando retratar isso dentro da obra, que é completamente diferente de Spy Family. Spy Family basicamente estão pegando uma coisa que é completamente real, né, então que é basicamente tratar uma criança de uma forma adultizada e ela se sexualizando. Isso não existe na realidade. E Jujutsu Kaisen meio que trata uma coisa que existe dentro da nossa realidade. Então, infelizmente, a gente tem na nossa realidade pessoas que cometem pedofilia, pessoas que têm relações com seus irmãos ou parentes próximos, e isso faz parte da nossa realidade. E aí a gente entra numa discussão, de décadas em relação à literatura, a cinema, que é o limite que existe dentro dessas obras para poder retratar essas realidades que existem. Porque basicamente um anime, um livro, uma série, um filme, etc. é um espelho da nossa realidade. E aí você tem pessoas que falam que esse tipo de temática não deveria ser tratada dentro do cinema, dentro dessas obras, dentro dos animes, porque basicamente é uma temática extremamente problemática, é um tabu dentro da sociedade, não é uma coisa aceita culturalmente e que deveria ser exterminada dentro das mídias. E a gente tem um outro lado da moeda, que são pessoas que meio que defendem que o autor, né, o autor de uma obra, ele tem o direito de poder expressar uma realidade, que inclusive, a depender da forma que você pode tratar essa realidade, você pode criar conscientização em relação àquilo. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, ignoram, por exemplo, que a pedofilia, se você coloca isso num filme, numa série, você meio que traz essa realidade com uma realidade cruel, um problema social que é de responsabilidade de todos, para aquela pessoa comece a refletir em relação à sociedade, e às vezes até a pessoa ela consegue perceber uma situação de violência contra crianças a partir de uma coisa que ela viu em um filme, uma série, novela, filme, anime, etc. E aí, essa é uma discussão muito complexa, não existe consenso, realmente tem pessoas que vão ser completamente contra, tem pessoas que vão ser a favor, e tem pessoas que vão ser a favor com algumas considerações, que é basicamente o ponto que eu vou levar nesse vídeo aqui. Alguns pontos que as pessoas colocam é basicamente que você pode falar sobre esses temas que são mais polêmicos, que envolvem esse retrato, esse reflexo dentro da nossa sociedade, mas o principal ponto, o ponto-chave em relação a tudo isso é sobre como que você vai tratar esses temas. Então, as pessoas elas podem utilizar esses temas, que são temas mais complexos ali, para desenvolver um certo tipo de narrativa dentro da sua obra. No caso do Jujutsu Kaisen, por exemplo, essa narrativa ela poderia ser utilizada para poder construir a amoralidade dentro da personagem da Mei. Então, a gente vê ali que ela é uma personagem que ela é movida por dinheiro, por interesses próprios, e que ela é uma pessoa completamente amoral. Então, a autora de Jujutsu Kaisen, ela poderia colocar essa cena simplesmente para poder exemplificar, falar assim, essa é uma personagem que ela não tá ligando para os aspectos sociais, culturais, políticos da nossa sociedade. Então, ela vai buscar só o dinheiro, ela vai buscar só a satisfação própria, independente de qualquer coisa, inclusive cometendo esse tipo de ato com o seu irmão mais novo. E se fosse só isso, assim, até que daria para levar isso dentro da obra, mas a forma como isso é mostrado dentro do anime, no mangá também, é uma coisa meio sexualizada, né, e meio que incentivando e glorificando aquele tipo de situação. Então tem muita gente que fala, tipo, nossa, eu queria estar no lugar do Yui Yui ali, né, porque, nossa, que mulherão, etc. Desconsiderando completamente que aquela é uma cena de abuso infantil, uma cena de pedofilia e também de estupro de vulnerável. Só para exemplificar um pouco mais, e já volto para poder fechar o raciocínio tanto de Spy Family como de Jujutsu Kaisen, eu queria comentar em relação a uma série que se chama Unbelievable. Unbelievable, que eu não sei como que ficou o nome da série em português, vou colocar aqui embaixo como que ficou esse nome. É uma série que ela fala sobre estupro, é uma série muito pesada, uma série muito complexa, com um tema muito sensível, então se você tem sensibilidade em relação a esse tipo de temática, eu não recomendo que você assista essa série, mas ao mesmo tempo essa é uma série muito boa. Inclusive é uma série baseada em fatos reais. E essa série basicamente ela vai contar a história de uma mulher ali, uma jovem, né, que ela acabou sendo estuprada, e como que a vida dela foi completamente destruída após esse acontecimento, né? Ela acaba sendo rejeitada pelos amigos, pela família, pela cidade onde ela morava, e a vida dela simplesmente é completamente destruída depois desse fato. É uma série bem pesada mesmo. E aí, essa série ela acabou se envolvendo numa polêmica justamente porque ela trata desse tema, e normalmente quando você tem cenas de estupro dentro do cinema ou dentro de algum tipo de obra audiovisual, geralmente essas cenas elas são censuradas. Então, você corta essa cena, você mostra algum outro aspecto daquela cena ali, mas você não mostra aquele ato sexual acontecendo de fato. Porém, essa série, ela meio que vai ao contrário desse tipo de narração dentro desse tipo de obra. Então, ela mostra de fato aquele ato acontecendo, e isso causou muito incômodo em muitas pessoas. E eu entendo completamente o porquê isso aconteceu, porque essa cena, além dela ter sido mostrada, que é uma coisa muito pesada, é
uma cena muito angustiante, ela é mostrada de uma forma meio que sexualizada. E aí a problemática ela entra aqui justamente porque no momento em que você constrói aquela cena daquela forma, essa cena ela vai começar a servir a um certo tipo de pessoa, a um certo tipo de público. Então quando você vê uma coisa como essa, você tem que se perguntar de quem é o interesse de ver uma cena como essa sendo sexualizada. Ou seja, a pessoa sentir excitação sexual de ver uma cena como essa. Pois é, e isso é um tema muito delicado, porque isso envolve toda uma questão da indústria pornográfica, né, que a gente tem basicamente um gênero de pornografia que envolve casos de estupro. Então, pessoas que simulam, às vezes simulam porque, gente, tem casos de pornografia que realmente são cenas reais de estupro de pessoas que são colocadas na internet, as pessoas assistem sem ter excitação com aquilo e nem sabem que aquilo é um caso de violência real com uma pessoa. E o pior de tudo, as pessoas elas se excitam com aquela cena e elas fantasiam com essa cena, o que gera uma série de transtornos mentais que podem ocasionar em casos de violência no mundo real. A gente tem uma série de artigos dentro da psicologia que falam sobre essa questão do adoecimento, ou seja, da geração de transtornos mentais por conta da pornografia. Então veja muito bem aqui, essa série é uma série muito boa, ela trata essa temática de uma forma muito boa, porém essa cena, da forma como ela foi construída, ela acaba sendo muito problemática por conta disso, porque ela acaba sendo um fanservice ali, um material de excitação para uma pessoa que ela não deveria se sentir excitada com essa cena, que deveria estar problematizando aquela cena, questionando aquela cena e se sentindo mal, angustiado, porque de fato é uma situação de violência extrema. Só para dar mais um exemplo aqui em relação a como essas questões polêmicas elas podem ser tratadas dentro da obra, tem uma situação em Jujutsu Kaisen que eu acho muito legal da forma como ela foi construída. Que é basicamente a cena ali que a gente vê o Geto, quando ele vai ali naquela vila resgatar aquelas duas meninas que eram feiticeiras, né? Que elas estavam sendo torturadas ali pelas pessoas que eram os humanos daquela vila. E nessa cena aqui a gente tem esse quadro aqui que é extremamente sugestivo. Eu não sei se é simplesmente porque eu vi com meus olhos ali de psicólogo ali, mas eu consegui ver muitas entrelinhas simplesmente nesse quadro aqui. Então, para pessoas que olham à primeira vista ali, eles vão ver basicamente uma pessoa apontando o dedo para aquela situação, né? E a gente inclusive vê uma maldiçãozinha ali surgindo ali, porque essa cena está querendo representar a crueldade, os sentimentos negativos que são gerados pelos humanos que geram as maldições e como existe uma situação de injustiça ali naquela cena ali, que são basicamente os humanos atacando duas crianças inocentes com a crueldade e os sentimentos negativos delas. Mas se você pausar essa cena aqui e olhar bem esse frame aqui, essa sombra aqui, ela é muito sugestiva e ela pode indicar uma coisa completamente diferente. Então, essa tortura que essas duas crianças elas estavam sofrendo poderia ser um outro tipo de tortura, se é que você está conseguindo me entender. E essa cena aqui, ela pode representar simplesmente uma violência sexual com essas duas crianças. Se você olhar bem para esse frame, você vai conseguir entender um pouco em relação ao que eu estou falando. Então, o ponto dessa discussão não é você não tratar essa temática que existe dentro da realidade, mas sim a forma como você trata essa temática. Então você pode tratar de temas que envolvam sexualidade dentro dos animes? Você pode, mas vai depender muito da forma como você trata esses temas. A sexualidade é uma coisa que ela é natural, ela é intrínseca ao ser humano. Então as pessoas elas vão ter interesses sexuais, elas vão ter relações sexuais, isso vai acontecer e isso pode ser retratado dentro de um anime, de um mangá, de um filme, de uma série, etc. Mas isso vai depender muito da forma como isso vai ser tratado. Por exemplo, a gente tem uma categoria de animes e mangás que são chamados de seinen, e nesses animes geralmente a gente tem esse tipo de conteúdo mais sexual. A gente tem, por exemplo, Gantz, a gente tem Berserk, a gente tem Mushoku Tensei. Eu sei que Mushoku Tensei não é exatamente um seinen, mas a gente também tem desenvolvimento dessa temática de sexualidade dentro do anime. Inclusive, Mushoku Tensei que também é um anime extremamente polêmico que muitas pessoas têm muito a questionar em relação a esse anime, e eu concordo também em relação a esses tipos de questionamentos, principalmente em relação ao personagem principal que é o Rudeus. Mas vocês entendem, por exemplo, que essa temática da sexualidade em Mushoku Tensei, Gantz, Berserk, etc. é muito diferente de outros animes que tratam isso de uma forma completamente problemática. Então animes ecchi, como por exemplo High School DxD, To Love Who, etc, etc. Esses animes aí que sexualizam principalmente personagens femininas e principalmente personagens adolescentes de uma forma muito estranha e muito indefensável em relação à forma como isso é tratado dentro desses animes. E aí então vamos concluir aqui o raciocínio em relação ao Spy Family. Spy Family ele não está tratando de um espelho da realidade, uma situação que acontece na nossa realidade. Ele está criando uma situação fantasiosa no qual ele hipersexualiza e adultiza uma personagem que é uma criança. Isso não tem muita defesa e de fato as pessoas se sentirem incomodadas com essa cena é algo completamente justificável. Ainda mais Spy Family, que é um anime
tão carismático, meio que tão family friendly, sabe? Tipo, você assiste Spy Family e você sente um quentinho no coração, e você ter uma cena como essa, sendo tratada dentro de um anime com essa temática, com essa ambientação, é muito estranho. Foi muito desnecessário. Por outro lado, você tem uma situação como, por exemplo, o que aconteceu em Jujutsu Kaisen. Você tem uma personagem que ela tem um certo tipo de amoralidade, e o autor, ele utiliza desses recursos narrativos para poder construir um certo tipo de personalidade e narrativa em volta daquele personagem. Ou seja, a Memei é uma personagem completamente amoral. Mas mesmo assim, eu entendo que algumas pessoas elas podem ter se sentido incomodadas com Jujutsu Kaisen por conta dessa cena, por conta dessa temática ser tratada dentro dessa série. Então é um tema delicado, um tema complexo, muitas pessoas vão ter opiniões diferentes em relação a esse tipo de temática, mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desses dois episódios, dessas duas situações que aconteceram nos animes? Vocês acham que tudo bem retratar esses temas? Vocês acham que foi problemático? Vocês acham que poderia ser tratado de uma outra forma? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado se vocês assistiram esse vídeo. Valeu, falou e até mais.